E a gente vai conversar com o Júlio Barros, que é economista do Banco da Ecoval, para nos ajudar a entender este IPCA que acaba de ser publicado. IPCA 15, prévia da inflação, 0,89%. Júlio, bom dia a você. Saiu melhor do que a encomenda ou mesmo assim, mesmo abaixo da projeção, é um dado que preocupa em questão de juros para cá? Bom, Gabriel, bom dia, obrigado novamente pelo convite, bom estar aqui. Nós tínhamos 0,90, então em relação ao nosso número, 0,89 ficou ali bem próximo, mas de fato um número um pouco mais baixo do que a mediana do mercado. É um número que tem a concentração da sua alta está relacionado a itens mais voláteis, como você bem comentou aí na prévia do programa, ou seja, a parte de alimentação, preço de alimentos, a parte de combustíveis em especial por conta do conflito no Oriente Médio. A gente de fato vê ali óleo diesel, gasolina, com altas importantes no mês. Mas, por outro lado, a parte da inflação de serviço acabou surpreendendo para o lado mais benigno, né? De todo modo, essa surpresa acabou também sendo concentrada no item mais volátil, que foi passagens aéreas. A gente vinha vendo aí no início do ano as passagens aéreas surpreendendo para o lado altista, e agora a gente vê aí um retorno desse número, e até em linha contrária ao que se imaginava para a leitura do mês. No âmbito geral, o Banco Central, evidentemente, que o número de inflação mais alto é ruim, mas dado que a concentração tem sido em itens mais voláteis e o choque de petróleo tende a ser transitório, é difícil saber exatamente em que magnitude ele vai voltar e em que tempo, de fato, ele consegue voltar para o período pré-choque, não é? Mas, em geral, um choque de oferta ele tende a ser transitório e, sendo transitório, esses itens mais voláteis deveriam ser menos importantes do ponto de vista de política monetária lá no horizonte de relevante, que nós estamos falando que é no final de 2027, tá? Mas, de todo modo, esse ambiente ainda com elevada incerteza deve fazer com que o Banco Central mantenha, evidentemente, um tom de cautela e prossiga no ciclo de corte, mas no ciclo de corte mais gradual, em 0,25%. Isso até fazer a correção aqui, passagens aéreas havia indicado 5% de alta, isso 5%, 5,94% do mês passado. Neste mês ficaram 14,32% mais baratas. E Exato. essas passagens aéreas são muito influenciadas, claro, por demanda. Eu converso com diversas empresas de companhias aéreas, elas falam, Gabriel, o custo é importante sim, mas é a demanda que dita o ritmo dos preços. O que a gente pode ler dessa dinâmica? Passagens aéreas que a gente imaginava serem as mais impactadas por conta do querosene de aviação, que subiu mais de 50% de março para abril. Isso é notícia, talvez, de desaceleração de demanda? Isso é um item bastante volátil, né? A gente tem que tomar cuidado para fazer essa avaliação, né, Júlio? Não, perfeito, você pontuou muito bem. Lembrar que essas passagens aéreas no IPCA, ela é coletada com uma defasagem grande, então cerca de 60 dias antes. Então, a gente está falando de algo que foi coletado lá no mês de fevereiro. Então, ela não tem ainda os efeitos da guerra, tá? Então, pode ser que a gente, né, é difícil precisar se é exatamente uma fraqueza de demanda, porque o que a gente viu, na verdade, nos meses anteriores foi uma passagem aérea muito alta, surpreendendo para cima. Então, é difícil dizer exatamente isso. O que a gente tem, na verdade, é que pode ser ali só uma normalização, vamos dizer assim, em função da alta que a gente viu muito forte. Entretanto, no meio do caminho, o que é importante pontuar? É que justamente esse conflito acaba colocando no radar, nos prazos mais para frente, justamente a incorporação desses custos que você comentou em relação ao combustível né, querosene de avião e os combustíveis para aeronaves, por conta, evidentemente, do preço do petróleo mais pressionado. Então, não dá para dizer nesse momento que é um sinal de que está tranquilo e que as coisas podem continuar benignas nesse campo. Porque, na verdade, o que a gente pode ter no radar é justamente o contrário, é a incorporação desses custos nos números mais à frente, tá? Perfeito. Daqueles serviços que são menos voláteis e que o Banco Central está preocupado, são serviços intensivos em mão de obra, que apresentavam certa resiliência, muita demanda por estes serviços, a economia está aquecida, o pessoal está indo muito no cabeleireiro, fazer a unha, no cinema. De forma geral, meu caro, eu queria entender da tua parte, a leitura também é benigna em relação a essa parte dos serviços que são aí considerados subjacentes? Não, infelizmente, acho que esse é o ponto de maior desafio para o Banco Central.
que é o núcleo da inflação, né? Esse núcleo da inflação, em especial nesses itens mais intensivos Uhum. em mão de obra, intensivos em trabalho, eles têm tido uma resiliência muito importante. Eles têm andado ali em torno de 0,6, 0,65% ao mês. E como justamente você comentou, ele é menos volátil e muito ligado à atividade econômica, ele é um ponto de atenção para o Banco Central, porque no final das contas, ele é o que fica mais perene no médio prazo. Agora, é claro que é importante também lembrar que a gente está no início do processo de desaceleração da atividade econômica. A atividade econômica que vem desacelerando, né, de maneira bem gradual, a gente consegue ver isso nos dados, e o mercado de trabalho ele tende a ser o último a responder. Então, eu diria que eu acho que a gente ainda está num processo, mas evidentemente que esse número dos intensivos em trabalho, dos serviços subjacentes, eles ainda colocam o BC numa dificuldade que não dá para ter conforto, né? E justamente pode levar o Banco Central a fazer um caminho de juros menor na magnitude total do ciclo do que se pensava anteriormente. E aí lembrar que a gente, quando olha para a desinflação que nós observamos no ano passado, ela foi muito concentrada justamente no comportamento benigno do câmbio, que fez com que a inflação de importados fosse mais benigna. Mas essa parte ainda da inflação de serviços, mais ligada ao mercado de trabalho, ela tem tido um comportamento ainda bem resiliente num patamar bem alto. Então, se a gente é óbvio que a gente não espera que esse número rode a meta, né, que vai rodar 3% em termos anuais, mas evidentemente que 5,5%, 5,4% é um número ainda muito elevado. Agora, eu falava aqui com a nossa audiência sobre a preocupação com a meta do Banco Central. Hoje nós temos um regime de meta contínua, então tem que ficar acima dos 4,5% durante 6 meses seguidos para que o Banco Central tenha que escrever aquela cartinha justificando por que a gente não atingiu nosso principal objetivo. A gente está quase lá, 4,37%. Por si só, este dado anualizado, ele preocupa? Ou você vê um efeito muito do custo da guerra e a gente não precisa olhar tanto para essa meta, para esse dado anualizado por enquanto, para tentar acertar o que o Banco Central vai ou não fazer a partir de agora, meu caro? O quanto este dado anualizado é importante agora, para as próximas reuniões? Certo, eu acho que o que talvez seja mais relevante é a composição da Uhum, inflação. sim. Inclusive, acho que, se eu não me engano, não sei se foi o diretor Newton ou o diretor Pichetti, eu não me lembro muito bem, mas um deles comentou justamente sobre a importância de olhar a qualidade da inflação, né, da composição da inflação. Então, é um pouco do que eu estou dizendo. A gente sabe que no curto prazo a gente vai ver os preços, em especial ligados ao conflito, mais elevados, porque ele vai ter, evidentemente, os combustíveis, possivelmente mais à frente, como eu disse, na incorporação dos custos, possivelmente, da passagem aérea, sobre a passagem aérea, fazendo a passagem aérea também ficar elevada, ou seja, são esses itens que devem fazer a inflação no curto prazo ficar mais alta. Lembrar que a gente tem no primeiro trimestre do ano, normalmente, os preços dos alimentos, faz sentido olhar eles mais altos, eles estarem no patamar mais alto pela sazonalidade, né? Na verdade, o que a gente vinha vendo até fevereiro era até na direção contrária, porque em janeiro e fevereiro o que a gente viu foi os preços dos alimentos muito mais acomodados do que normalmente a gente costuma observar nesse período. Mas existem alguns riscos no meio do caminho, e aí o Banco Central me parece que ele vai olhar tanto a composição e os riscos associados ao quadro inflacionário que a gente vai ter daqui para frente. Então, que riscos são esses? A gente tem, evidentemente, no segundo semestre, um processo eleitoral no Brasil, a gente sabe que o câmbio tem sido um elemento importante e a despeito da guerra, um comportamento bem benigno, mas a gente sabe que que essa volatilidade acaba acontecendo em períodos eleitorais, então é importante estar atento. É, e um segundo ponto é entender que a inflação, o Banco Central está olhando lá na frente, lá no horizonte de 2027, nesse momento. Então, quando ele sobe os juros agora, quer dizer que lá na frente esses efeitos ocorram. Então, na verdade, tem mais a ver com em que medida esses dados podem fazer com que as expectativas de inflação subam ou não e atrapalhem o Banco Central do que propriamente o número em si, né? Mas, novamente, como nós já estamos num processo de expectativas de inflação desancoradas já há algum tempo, né? E nos últimos dados o que a gente viu foram as expectativas tanto para esse ano, que é normal, porque, né, os efeitos são mais de curto prazo, andarem, mas a gente também tem visto a expectativa de inflação para o ano de 27 e até mesmo para o ano de 28, que é um prazo mais longo e que tem menos a ver com conta e mais a ver com a crença ou não
que o Banco Central vai convergir a inflação para a meta, ou seja, tem mais a ver com credibilidade política monetária, e esses números têm avançado. Então, isso tudo, evidentemente, que é um quadro que o Banco Central não gostaria de visualizar, né? Mas o que me parece é que o Banco Central, nesse momento, diante da incerteza, deve caminhar de maneira mais gradual. Eu acho que é nessa medida que essa inflação de hoje é importante. É uma inflação mais alta em itens voláteis, uma parte da inflação que não é volátil, que ainda, apesar de não ter mostrado deterioração adicional, está num patamar elevado, e evidentemente gera um desconforto para a condução da política monetária daqui para frente, né? Agora, para maio, o mercado está colocando, pelo menos na curva aqui, ó, acabei de abrir os DIs futuros negociados em bolsa, temos uma reação, pelo menos parcialmente, até agora, 9 horas e 22 minutos, de alta para os DIs. Por exemplo, 2031, 2032, 2033, subindo cerca de 0,5%. No curtíssimo prazo, poucas movimentações. Nós não devemos, talvez, ver o Banco Central mudar os rumos por conta deste dado de hoje do IPCA. Vocês estão colocando quanto na conta para corte de juros na reunião de amanhã? O mercado acredita que a gente vai ter um corte mais modesto, 0,25. Esse deve ser o caminho seguido. Vocês entendem que vai ser assim, que o Banco Central vai lidar com a situação agora? Então, antes mesmo do choque do petróleo, a nossa avaliação é que o Banco Central iniciaria o processo de ciclo de corte de juros de maneira mais gradual. Faria 2,25, né, na reunião de março, na reunião de abril, e depois aceleraria para 50 bips. E por que a gente tinha um pace mais gradual? Porque a gente enxergava justamente no médio prazo, em especial no segundo semestre, esse diferencial de juros que tem ajudado a gente, ajudado o câmbio, diminuindo, porque a gente vai começar a cortar, e evidentemente lá fora, nos Estados Unidos, a gente até acha que ainda vai ter mais um corte no ano, mas evidentemente o orçamento final, o orçamento total está praticamente no final, então uma redução do diferencial de juros, e essa composição da inflação, como eu disse, que era desafiadora, porque a gente viu no ano passado uma desinflação muito mais concentrada na parte dos itens de inflação importada, nos itens mais voláteis. Então a gente entendia que fazia sentido o Banco Central até, de fato, começar o ciclo, mas começar de maneira mais gradual. Evidentemente que agora com o choque do petróleo, me parece que casado com isso, a contaminação das expectativas de inflação, e esse IPCA de curto prazo, que reflete uma parte dele, essa alta reflete o conflito, mas uma outra parte ainda não tem conflito, né? Se a gente for olhar para a inflação de serviços como um todo, pois os efeitos sobre o conflito me parecem ainda serem muito limitados. Ou seja, os efeitos de segunda ordem, de transbordamento, me parece que ainda não ocorreram. Então, mesmo assim, essa inflação de serviços voláteis é um desafio. Então, nesse sentido, me parece que após o conflito, o cenário mais provável é o Banco Central caminhar de maneira mais gradual, um corte de 0,25, e a depender da persistência do choque do petróleo, porque, veja, em geral, como eu disse, choque de oferta, se espera que ele tenha um efeito mais transitório do que choque de demanda, que tende a ser mais persistente. Mas, evidentemente, que é preciso que o conflito termine ou chegue a alguma conclusão. Na medida em que há persistência do conflito e o preço do petróleo permanece num patamar elevado por muito mais tempo, isso dificulta e contribui, evidentemente, para a inflação ficar mais elevada. Então, nesse sentido, desse patamar elevado de incerteza, o Banco Central, novamente, nos faz sentido caminhar na direção de corte de 25, mas se a persistência for elevada do choque do petróleo, ele pode até interromper o corte de juros antes e terminar no patamar ainda muito mais alto de Selic do que se imaginava anteriormente. Júlio Barros, economista do Banco Daicoval, obrigado por nos ajudar a entender essa divulgação do IPCA 15, prévia da inflação de abril. Até uma próxima. Uma ótima terça-feira a você e toda a equipe. Obrigado, Gabriel. Até mais a todos. Valeu.